E aí galera, aqui quem tá falando é o Danilo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Arduino. Eu já tô aqui com a apresentação do PowerPoint aberta, então já bora começar. Então galera, vamos lá. O que é o Arduino? O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre. Então o hardware dela é livre, você pode programar. O hardware, para quem não sabe, é a parte física de um computador. Computador é qualquer máquina que faz conta. Então o Arduino faz conta, então ele já é considerado um computador. E você pode programar ele. Então o hardware é livre, porque você pode programar. Então, aí ele é de placa única, que ele é só uma plaquinha. As outras coisas que você vai acrescentando são sensores, fios, componentes, essas coisas. Mas o Arduino em si é só uma plaquinha única. E ela é projetada com um microcontrolador com suporte de entrada e saída embutido, que é a saída dela normal, que é um fio azul ele era usado em impressora antigamente. Então ele é meio difícil de achar assim para vender, então ele vem só quando você compra o Arduino junto, mas é isso que quer dizer, é a entrada e saída. Ele já serve de alimentação para de energia para o Arduino e serve para entrada e saída de dados, por isso que é entrada e saída embutida. E também o Arduino vem com uma linguagem de programação padrão, que é essencialmente C ou C++, que eu já vou explicar o que é mais para frente. Como é o Arduino? Então, o Arduino, aqui nessa apresentação eu estou falando sobre o modelo Uno R3. Ele é o mais famoso e é o mais versátil, vamos dizer, porque ele tem as seguintes configurações. Ele não é muito grande nem muito pequeno, ó, ele tem 68 milímetros por 53 milímetros, que dá mais ou menos 6,8 centímetros por 5,3 centímetros também. Então, menor que um pau, é muito pequeno, mas também não é tão assim para ficar ruim de mexer. O peso dele é 150 gramas, tipo um celular tem 500 gramas, por aí. Então ele é bem leve. As portas dele, que são os pinos, que é onde você conecta sensor, componente, fio, tudo. Ele tem 8 pinos de energia, que é a parte power dele, que está lá escrito na plaquinha. E dessas portas de energia, desses pinos, ele vem com mais um GND na parte digital, que eu já vou falar. GND, para quem não sabe, é o fio negativo. Na maioria das vezes por cor, quem gosta de saber de fio por cor, é o fio preto, é o negativo. GND é negativo. Marca isso só. E pelos 14 pinos digitais, sendo o pino 0 e 1 para impressão do monitor serial. E também um pino Aref na parte digital. O pino Aref eu não vou falar porque é mais avançado, que é só uma introdução. E o que é esse 0 e 1 que eu especifiquei? Ele tem 14 pinos. Aí ele começa do 0 e vai até o 13, né? Óbvio. Só que esse 0 e 1 eu especifiquei porque eles são para impressão do monitor serial. Você, assim, vou explicar o que é monitor serial. Você, assim, tem um sensor de distância, que eu já vou explicar também. Aí ele tá medindo da sua cozinha até a sua sala. Vamos se dizer que tem 4 metros. Você pode programar para imprimir assim, não imprimir numa folha, imprimir na tela. Esses 4 metros, aí você mexe, vira 3, vira 2, depois assim por diante. Você pode programar para ele imprimir isso, ou não, você não programa, ele vai ficar lá imprimindo, mas você não vai ver. Ele vai, tipo, fazer em off isso, você não vai saber, mas não vai estar vendo. É isso, você pode usar esses pinos? Pode, mas não é aconselhado porque eles são para imprimir um monitor serial, mesmo que vocês não esteja programado para usar. É isso. E ele também vem com 5 pinos analógicos, que servem para os sensores. Aqui eu não coloquei, que esqueci, mas ele também serve de... O pino analógico, ele também serve para controlar a voltagem. No pino de power, de energia, ele tem o que? GND, que é o negativo, e tem 3,3 volts e 5 volts. É isso e acabou. Na porta digital é só 5 volts. Aí você programa, que eu já vou mostrar também. Na porta analógica, não. A porta analógica é melhor porque todo o Arduino, qualquer porta vai até 5 volts. Isso vocês têm que entender. Só que o pino analógico, ele pode... Você na programação pode
controlar a voltagem desse pino. Então você pode colocar 2.2, 3.3 que tem, mas você pode colocar 4 volts e meio, você controla. Eu não vou mostrar agora na programação, porque também é mais avançado isso. Aqui, mostrando o Arduino mais superficial, assim. Vamos lá, começar. O botão de reset. Como o nome diz, quando ele for pressionado, ele vai parar tudo que estiver fazendo e vai voltar para o início, vai voltar para zero. Por exemplo, o Arduino tá, isso aqui não é só um exemplo, né, gente? Não acontece, mas assim, o Arduino tá controlando uma contagem regressiva para uma bomba ser lançado, um foguete ser lançado. Tem 10 segundos, tá no último segundo, se você apertar esse botão, ele vai parar toda a contagem, o foguete ou a bomba não vai decolar, não vai ser lançado e vai começar esses 10 tudo de novo. Se apertar de novo, vai começar e assim por diante. Ali, a entrada principal, que é aquela entrada e saída embutida. É como se fosse o carregador do seu celular. Ele é a alimentação do Arduino. E também serve para entrada e saída. Geralmente a gente usa, no meu caso, eu uso mais essa entrada aí. Porque tem que comprar, para a próxima entrada que eu vou falar, tem que comprar bateria, conector de bateria. Bateria de 9 volts é muito cara. Então não compensa muito. Aí eu já deixo ele ligado no celular ou no PC. Aí eu acho essa entrada mais prática, porque ela já serve de alimentação e de entrada ou saída. Aí, ó, continuando. Aqui no cantinho inferior esquerdo, ele é somente uma alimentação alternativa. Ela pode ser usada com uma bateria de 9 volts, como eu disse, que é muito cara, por isso que eu não uso. Ou pode ser usada com uma fonte. Uma fonte é o quê? Uma fonte, né? Meio óbvio, mas você vai lá, tipo um carregador mesmo de celular, só que é específica para essas coisas. Você vai lá, coloca na tomada, pronto. Só que tem que ser uma entrada meio cilíndrica, então é meio difícil de achar essa fonte. Só que só vai até 12 volts. Se colocar 13 volts no Arduino, já era. Você perdeu o Arduino, que ele queima. Ali, continuando, são as portas básicas, que foi o que eu disse. São apenas pinos de alimentação, só que menor, que vai até 5 volts. Deixa eu ver se dá pra dar um zoom. Dá, aqui, ó. É bem ruim, mas, ó. Reset, 3.3 volts, 5 volts, GND e GND. Os outros pinos ali eu não vou falar, que é mais avançado também. Aqui, ó, portas analógicas. É possível regular a voltagem do pino ou da porta e também é usada para sensores. Ali, ó, Analogic, A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Tem 5 portas. Os pinos digitais. Esses são tipo um aglomerado das funções das outras portas. Porque é a porta principal da programação também. Porque ó, é o que mais tem, que eu disse que tem o Aref, tem o GND, tem 13 pinos do 0 ao 13. Não, 14 pinos do 0 ao 13. E você não pode controlar a voltagem, mas você pode colocar 5 volts. Você serve para sensor também. Você vai precisar de uma programação a mais? Sim, mas você consegue usar também para sensores. Aí tem a função da porta analógica, que é o sensor, dá para colocar voltagem, você programa por essa porta. É o essencial essa porta, é o principal de todos. Então do Arduino assim, superficial era isso. Agora os sensores, que eu tanto tô falando. Aqui eu vou falar só dos principais, né, gente? Porque se eu for falar de todos, meu Deus do céu, não vai dar tempo. Aqui, ó, o sensor de distância. Eu numerei esses pinos dele com 1, 2, 3 e 4 para ficar mais fácil. Ó, o 1 aqui, que é o VCC, o sensor de distância. Todos os modelos têm 4 pinos, que são o VCC, que tem esse número elevado a 1, que é aqui para vocês entenderem melhor, porque a imagem não é tão boa. Aí, ó, o pino aonde deve ser ligado 5 volts, que é a alimentação. O trigger, que ele é o 2. Ele é o pino aonde os dados são enviados para começar a medição, que aí o Arduino no microcontrolador dele, ele consegue ir lá medir, ele transfere para metro ou para centímetro, mas aí você programa, se quer metro ou centímetro. Mas é isso o trigger. Aí o eco é o pino que retorna a distância medida. Eu já vou explicar como é que funciona o eco e o trigger. E o GND, que é o quarto pino, que é tipo o VCC, só que ao contrário, porque ele é o pino negativo, é a alimentação também, só que negativo, em vez de ser o positivo. Aí agora sobre o eco e o trigger. Assim, o trigger, ele vai receber, pra quem não entendeu, vai ser assim, ó, peraí, achar um jeito melhor de explicar.
O eco vai soltar uma onda de som, mas é ultrassônico, esse é até o nome. É sensor de distância ultrassônico, porque a gente não consegue ouvir. Ele solta várias rajadas de som, bate no objeto, na parede, um exemplo. Depois esse som vai voltar, porque ele é físico. A gente não ouve só, mas ele vai voltar. E quando voltar, quem vai ler, quem vai ouvir, no caso, o trigger. Aí ele manda pro Arduino, o Arduino calcula tudo e vai pro monitor serial, se você quiser. Aí pro próximo sensor de umidade. Do solo, como o nome sugere, ele é capaz de medir a umidade do local, do solo, atuando em conjunto com placas microcontroladoras, entre elas o Arduino, mas não é tão bom usar só o Arduino. Tem essa aqui, PIC, AVR, ARM e etc. Essa aqui são uma dessas plaquinhas que eu não consegui achar o nome, essa seta apontando. Sensor de umidade. Nossa, umidade, mas eu coloquei temperatura. É de temperatura, gente. Foi errado ali, desculpa. Ele é capaz de ler temperatura, interpretá-la e mandar para o Arduino. Só que ele transfere para graus Celsius. Com as placas microcontroladoras. Arduino, as mesmas de umidade. Só que para temperatura. E é a mesma coisa ali, a setinha também. Esse aqui é um fotorresistor. Esse componente é sensível à luz e tem como finalidade limitar a passagem de corrente em um circuito. O LDR, ou fotorresistor, como também é conhecido, é um tipo de resistor, porém variável, de acordo com a luz. Tipo, ó, essas linhazinhas de cobre, é cobre isso, tá? Que ele é bastante condutor térmico. Aí a luz bate, começa a esquentar, esquentar, esquentar. Só que isso dificulta a passagem de elétron que faz a corrente. É isso, simples. Isso que acontece com o fotorresistor. Agora, os componentes, só os principais também. Potenciômetro é um componente eletrônico que tem como função variar a resistência elétrica. Ó, essa pontinha para fora você gira, tipo o ventilador que tem na nossa sala. Ventilador, você gira, ele vai mais forte ou mais fraco. Se você tirar aquela tampinha branca, é um potenciômetro. Chuveiro, mesma coisa. Aí aqui, buzzer funciona a partir de 5 volts. Ele emite uma frequência sonora bem aguda. Você pode colocar menos volts? Pode, mas ele vai ter uma frequência menor. Vai ficar mais baixo e mais grave. Não vai ser tão agudo. O resistor ou resistência. Esse aqui é o principal resistor. Ele consiste em uma parte, que essa parte é a parte azul, que é um isolante térmico, que deixa passar parte da energia só. O seu chuveiro elétrico, como você acha que ele esquenta? É assim, tem uma resistência, tem muita corrente ali passando, só que tem muita resistência também, que são esses resistores. Aí ele esquenta, a água passa por essa parte que está quente e a água sai quente para você tomar banho. Aí isso que acontece, sabe quando dá uma descarga ou acaba a energia e seu resistor queima, a resistência? Isso que aconteceu, foi uma corrente tão forte ali, ou uma tirada de energia, vamos dizer assim, tão brusca, que ele queimou. Aí aqui, painel LCD. É uma tela, na maioria das vezes, que tem 80 pixels. Você pode programar e escrever ou desenhar o que quiser nela. Agora, quais são os outros Arduinos? Existem vários Arduinos, um para cada ocasião. Vamos para os principais. Se você quer potência e tamanho, Arduino Dui ou Mega, porque eles são a mesma coisa, só que muda o nome só. De todos os Arduinos, esta é a placa com maior capacidade de processamento, baseada em um microcontrolador ARM de 32 bits e 512 KB de memória totalmente disponível para programas e aplicações. 512 KB dá meio mega, mais ou menos. E ali eu tô falando que é a mesma coisa. O Arduino Uno, que eu já expliquei, eu não coloquei muita coisa que eu tô falando a apresentação toda dele. Ele é pequeno, boa quantidade de pinos, etc. Aí aqui, o Arduino Mini, você já tem que ter um projeto pronto, porque ele é pequeno, então você não tem pino, você tem que soldar os fios. Então você vai fazer isso, vai soldar e vai deixar ali pro resto da vida. Aqui, ó, como é a linguagem C ou C++. Aqui, eu tô dando um exemplo bem simples, como ligar dois LEDs com intervalo de 3 segundos. Aqui, ó, tem uma imagem, só que eu deixei escrito para ficar melhor de ver. Void Setup, que eu vou definir só Pin Mode. Eu vou definir se é entrada ou saída. Pin Mode 3, Output. Pin Mode 4, Output. Então, a porta digital 3 e 4 são saída. Só que saída de quê? De dados ou de energia? Já vai chegar a parte. Aí, ó, Void Loop, que vai ser um loop para sempre. Vai sempre acontecer isso. Digital Write, ele define, vai ser saída ou entrada de quê? O Digital Write fala que vai ser de energia. Então, Digital Write 3, High. O High quer dizer o quê? Que vai sair energia. Então, vai ser positiva, no caso. Não vai sair, vai ser energia positiva.
Aí aqui, delay 3 segundos, aqui tá 3.000 porque ele mede em milissegundos, então vai ser 3.000 milissegundos, 3 segundos. Depois disso vai desligar e ligar o 4. Depois vai esperar 3 segundos e vai começar esse loop infinitamente. Aí aqui, meus canais de inspiração foi o Manual do Mundo, da série Maker. Só colocar lá no YouTube, Manual do Mundo Maker, ou série Maker, e já vai aparecer uma playlist. E o canal Brincando com Ideias. Esse canal é só relacionado a robótica, Arduino, essas coisas. O Manual do Mundo tem muitas coisas, só que sobre esse trabalho eu me inspirei na série Maker. Então, galera, foi isso, acabou os slides, foi isso a minha explicação do Arduino. Isso aqui foi bem básico, só a introdução do Arduino. Parece muita coisa, mas isso aqui não é nem 1% do Arduino. Foi isso então, falou. Muito obrigado.